Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA da XP Asset. No momento o valor atual da cota dele é R$ 9,71, mas nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 9,20 apenas e uma máxima estúpida de R$ 10,37, mas isso foi no ano passado, quando tudo estava muito bem, muito legal para os Fiagros e até para os fundos imobiliários. Mais ou menos até o final de outubro estava desse jeito para a maioria dos Fiagros e fundos imobiliários. De lá para cá só piorou, né? O dividend yield dele é 16,06, sim, meus amigos, isso aqui é isento de imposto de renda, você não paga nada, então é um dividend yield muito alto mesmo, muito top, mas entre os Fiagros, para vocês terem uma ideia, esse é apenas o 10º dividend yield maior entre os Fiagros, sim, o 10º. O Vigia, por exemplo, é o segundo maior de todos. Em primeiro lugar, está um mais desconhecido. Entre os Fiagros, esse aqui é o 10º Fiagro com o maior dividend yield. Teve um período que eles estavam maiores, né, diga-se passagem, mas exatamente porque eles estavam mais desvalorizados. Nessa época que estava 9 e pouco, eles estavam distribuindo mais ou menos o mesmo dividend. Então, logicamente, como para quem não sabe, né? Quanto maior o valor da cota, menor o dividend yield. Então, subiu o valor da cota, diminuiu o dividend yield. E por tudo isso que a gente já explicou, que no ano passado estava tudo muito melhor, ele sofreu uma desvalorização de quase 4%. E olha que nesse momento aqui estava pior ainda, né? A gente vê que, por exemplo, do topo dele, que foi aqui exatamente no dia 7 de novembro do ano passado, ou seja, ele até resistiu mais do que a maioria. Teve realmente alguns Fiagros que ainda mesmo depois da eleição, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, ainda estavam valendo muito. Aí começaram a despencar. Você vê que ele começou a despencar, ó, despencar. Bateu aqui mínimas já na faixa de 9,40, ou bem pior do que está hoje, já em janeiro. Se puxar daqui para a mínima dele, ó, a mínima dele foi bem aqui, ó, exatamente no dia 1º de agosto. Sim, 1º de agosto, recente. Então, se você puxar para cá, você vê que ele caiu 11%. E daqui até o momento, ele já ganhou 5,54% de valor, novamente. Aqui foi exatamente no período que teve a história da usina Esther. Então muita gente ficou preocupada, assim como aconteceu com o Vigia, com o caso da Languiru. Então muita gente deve ter vendido as cotas preocupado com esse problema da usina Esther, que a gente vai falar como é que tá a situação da Esther. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você. Aguarde aí. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é atualmente R$ 9,49, ou seja, ele tá com P sobre VP de 1,02, ou seja, ele tá 2% acima do valor patrimonial. Mas como eu sempre falo para vocês, isso é normal em Fiagro. Os Fiagros mais top, os melhores, que normalmente não estão com problemas, apesar desse ter a questão da usina Esther, eles têm um P sobre VP acima de 1. O normal é entre 2 e 5 atualmente. Já teve um período que era acima de 10, pessoal. Era 1,10, 1,15, chegou até 1,20, se eu não me engano. Então, 20% acima do valor patrimonial. No ano passado aconteceu isso. Então, 1,02 é normal para Fiagro. Mas muita gente, como Fiagro, basicamente todos, com exceção do Snag, atualmente, são fundos de papel, o pessoal que investe, por exemplo, em fundos imobiliários, não quer pagar mais de 1. A não ser que fosse um fundo com vários e vários anos na bolsa, não é o caso do XPCA e de nenhum outro Fiagro, porque a maioria está começando a completar 2 anos. Ainda nem completaram 2 anos, a maioria está começando a completar 2 anos. Então eles consideram um fundo muito recente. Se já tivesse um histórico de 5 ou mais, aí tivesse com esse dividend yield aí era muito mais gente aplicando no fundo, com certeza. Por exemplo, a gente pode ver o caso lá do MXRF, lá no fundo imobiliários, que está com um P sobre VP, acho que se não me engano, de 10 atualmente. Mas é um fundo imobiliário que todo mundo já está considerando muito caro, até quem investe nesse fundo, ou seja, e ele não tem um dividend yield tão bom como esse aqui não, ele é menor, e mesmo assim, mas como ele tem um histórico grande, tem muitos cotistas, aí puxa a demanda para cima, aí como a demanda é muito grande, a oferta não é tão grande, não acompanha, ele acaba se valorizando muito. A gente vê que a quantidade de cotistas dele é muito boa para um Fiagro, 72 mil, não é qualquer Fiagro que tem 72 mil cotistas, a liquidez dele diária é muito boa, 1.631.000 também, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. Nos últimos 2 anos, ele já está para completar 2 anos, ele é um dos Fiagros mais antigos da bolsa, é 3 centavos, é mais ou menos mesmo a média dele, ele fica variando muito. A XP não é como algumas outras gestoras, por exemplo, como a Risa, que sempre quando dá um rendimento mais elevado no mês, ela faz uma reserva, que se no mês seguinte cair os rendimentos, aí ele vai e pega aquela reserva e completa e mantém um patamar estável, quase que sem oscilar. Não, a XP é diferente. A XP, se receber muito dinheiro no mês, ela solta todinho, e no outro mês, se der bem baixo, aí ela solta também todinho, e aí tem uma queda grande. Ela não mantém esse dividendo regular, digamos assim. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho claramente para vocês. E a gente vê que nesse último mês de agosto, ela anunciou um dividendo de 14 centavos, e isso equivale a um rendimento, um dividend yield de 1,45, um dividend yield muito top, 1,45, mas esse pagamento, claro, foi feito só agora no mês de setembro, agora no dia 15 de setembro. E a gente vai ver exatamente esse relatório que acabou de sair, quentíssimo esse relatório do mês de agosto, que se refere a esses pagamentos feitos agora no mês de
setembro. E aqui a gente vê toda a distribuição de dividendo deles desde o começo do ano passado. Mas esse fundo, como eu falei, ele é mais antigo. Ele já está na bolsa desde o final de 2021, mas realmente ele só começou a distribuir dividendos em janeiro. Ele não distribuiu em 2021, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz. Então aqui é todo o histórico dele de dividendos, basicamente. Então, o primeiro dividendo distribuído por ele foi 10 centavos em janeiro de 2022. Aí depois subiu para 11. Claro, o primeiro sempre normalmente é menor mesmo. Depois subiu para 11, depois subiu para 14, aí ó, 14, 14, 14, 14, 14, 14, aqui tava um relógio, né? 14, aí começou, 12. Aí depois 14 de novo, aí ó, 13, 13, aí 15, 13, aí ó, 11, 11, 12 e 14 de novo. Lembrando que esse valor aqui já se refere ao mês que teve aquela primeira diminuição na taxa do Selic. Ou seja, o rendimento não foi afetado, até subiu em relação ao mês anterior. Provavelmente esse valor da queda da Selic, que vai ser uma queda pequena, que eu já fiz um cálculo, que é mais ou menos 3 décimos de centavos, ou seja, 1/3 de um centavo, deve começar a afetar só a partir do mês de outubro, nos valores pagos em outubro, que vão ser anunciados no final desse mês de setembro ainda. Provavelmente a queda vai começar aí, mas é uma queda muito pequena. Agora teve mais meio ponto percentual de queda na Selic. Esse outro meio ponto percentual só deve afetar daqui mais uns 2 meses, ou seja, só deve afetar lá nos rendimentos de novembro, provavelmente. Aí sim, com 1% de queda da Selic, deve ter uma queda mais representativa. Se ele no mês teve um rendimento muito alto, acaba compensando isso. E ele ainda pode manter esses rendimentos bem altos. Só que eu creio que vai ficar mais nessa faixa, entre 11 e 12 centavos. E você vê que também esse é um motivo para ele ter caído muito o valor das cotas naquele mês que a gente viu em agosto. Por quê? Porque a média dele normalmente era 13, 14, a gente via isso. E aí ele caiu para 11, fez 11 no mês, 11 no outro, e no terceiro mês veio só 12. Aí o pessoal que, por exemplo, é mais sardinha, não tá mais compensando ficar nesse fundo. Aparece um problema dessa usina Esté, e ele ainda fica distribuindo pouco o tempo todo. Depois, se essa usina Esté deixar de pagar, aí como é que vai ser? Vai diminuir mais ainda? Não, então não quero mais. Só que aí ele voltou a fazer esses 14 aqui. Às vezes a gestora faz um esforço maior para distribuir dividendos, exatamente para poder tentar atrair mais cotistas e com isso elevar o preço da cota para fazer uma emissão. Poderia ser isso. Mas aí o XPCA já fez emissão recente, tanto que o fundo cresceu. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho no relatório também. Tem esse detalhe. Ele já conseguiu crescer recentemente, já conseguiu fazer emissão. Não sei se esse seria o motivo para ele fazer. Fazia mais sentido que ele tivesse feito isso antes, nesse período aqui, para poder fazer a emissão. E ele fez a emissão nesse período aqui. Então vamos lá para o relatório. Mas antes de ir lá para o relatório, meu amigo, se você quer me ajudar a manter aqueles conteúdos pagos que eu sempre trago para vocês em ações, e se você não gosta de ação, você quer ter um vídeo de Fiagro só seu, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Pronto, então viemos aqui para o relatório do mês de agosto, que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de setembro. Você vê aqui ó, que o início do fundo foi 4 de novembro de 2021, e ele só começou a distribuir, que a gente viu, em janeiro. Eu não encontrei mais nada de histórico antes de janeiro, ou seja, eu não vi se ele chegou a distribuir em dezembro, eu não encontrei. Pode ser até que ele tenha distribuído em dezembro, mas a princípio não. E você vê que lá no Status Invest, por exemplo, ele mostra janeiro, mas exatamente a época do anúncio, ou seja, ele anunciou em janeiro, aquele valor de janeiro de 2021 foi pago só em fevereiro. Vamos lá, no mês de agosto, a equipe de gestão focou em otimizar o portfólio do fundo, uma vez que a alocação exatamente dos valores da última emissão já havia sido concluída, ou seja, foi concluída em julho. Foram realizadas negociações no mercado secundário no valor de 21,8 milhões, quase 22 milhões, e isso gerou um ganho de capital de cerca de 630 mil. Isso elevou o fundo a aumentar momentaneamente a posição em caixa, porém já há operação de diligência final para novas alocações, ou seja, ele aumentou a posição de caixa por causa dessas vendas, mas já vai alocar esse valor aqui em outros ativos. A gestão continuou o monitoramento dos clientes, realizando visitas em importantes polos como Goiás, Mato Grosso e Tocantins, ou seja, eles ficam de olho nos devedores dos CRAs do fundo. Não foi constatada nenhuma preocupação adicional com relação ao portfólio, sendo que todos os pagamentos estão em dia, ou seja,
seja, novamente concluindo que está todo mundo em dia. Isso aí inclui a usina externa. Em relação aos setores do agro, continua a preocupação, blá, 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 blá. O que importa é isso aqui, ó. A gestão esteve em reuniões com o management, ou seja, o gerenciamento, o pessoal que gerencia a AgroGalaxy. AgroGalaxy, para quem não sabe, tá com problemas, e esses problemas foram citados num relatório do CPTR, que eu até falei para vocês recentemente. Mas o XPCA não tinha falado em nada de AgroGalaxy, problemas da AgroGalaxy. Agora já falou isso aqui, ó, que está em reuniões com o pessoal da AgroGalaxy para conhecer o novo CFO, ou seja, trocaram de CFO, e as perspectivas e as impressões foram muito positivas. Outro setor que, acabou não falando nada que a AgroGalaxy está com problemas, só falou nessa troca de CFO e tudo mais, mas não falou que a AgroGalaxy está com problemas. Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas informações adicionais sobre a questão da AgroGalaxy em relação ao percentual que ela deve ao fundo. Outro setor que vem passando por pressão, blá 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 blá, isso aqui é aquela questão de cenário macroeconômico das commodities que estão relacionadas aos devedores do fundo. Basicamente é isso, então a gente não vai ler. Se você quiser, você dá uma pausa e lê agora. A gente vai para DRE, mas para quem não sabe, né? Olha aqui, ó. Gestor, XP Vista Asset. Administrador, XP Investimentos. É tudo XP. A taxa de administração é 1% ao ano. É ok. Tem vários fiagros que cobram mais de 1%. Ela tá ok. Agora ela tem uma taxa de performance chata, né? 10% QCD, 100% CDI. Mas não é tão ruim porque tem gente que cobra uma taxa maior, tipo 20%. E aqui é 10% só. Mas tem uma taxa de performance e 100% CDI é básico. Eles sempre batem isso aqui porque o fundo trabalha com um spread maior do que isso aqui. Eu não sei nem se ele fala sobre essa questão de spread, que a maioria dos fundos mostra, mas eu não sei se esse aqui fala. Vamos até mostrar daqui a pouquinho, se mostrar, caso o relatório mostre essa questão do spread pra gente. Aí ele fala que pagou 14 centavos, a gente já viu, né? Que foi pago no dia 15. Então, em relação à DRE do fundo, no mês de agosto, ele faz um negócio que eu não gosto muito. Ele divide as receitas em caixa e competência. Parece até que ele está recebendo esses dois valores, pessoal, não é. Ele quer dizer que, em termos de caixa, ou seja, o que entrou no caixa foi isso aqui. Em termos de competência, é isso aqui. São regimes contábeis diferentes. Então, em caixa mesmo, transitou isso. No regime de competência, passou isso aqui. Tem alguns fundos que pagam pelo regime caixa, outros pelo regime competência. Se fosse pelo regime de caixa, ia ser bem menos. Pelo regime de competência, é bem mais. Ele tem um pouquinho de receita em LCA e renda fixa, que eu me lembro, ele não tem LCA, apesar de ter colocado aqui, ele tem renda fixa. Isso aqui deve ter sido 100% de renda fixa. Mas aí ele coloca LCA também. Despesas operacionais são exatamente despesa com taxa de administração, taxa de performance, tá aqui incluída. Aí diz o seguinte, ó, o resultado líquido, que é o lucro no caso, foi 5 milhões e meio em regime de caixa e foi 6 milhões e 700 em regime de competência. Ele distribuiu o quê? 6 milhões e 373 mil, ou seja, ele considerou a competência para distribuir o valor. Ou seja, ele teve que usar dinheiro de caixa, né? Porque ele não tinha. Porque esse valor aqui é o que ele recebeu de caixa, mas ele já tinha dinheiro em caixa, claro. Questão das vendas, normalmente ele também guarda um pouquinho para não ficar zero caixa. Então a questão é essa, ele distribuiu pela competência, mas usando todo o 100% do dinheiro do caixa e colocando mais dinheiro de caixa. Mas ele também não distribuiu 100%, ele distribuiu 6 milhões e 373 mil, ou seja, ainda deixou 400 mil em caixa, que não tem ainda, né, na prática, desse valor total, que rendeu esses 14 centavos ao mês. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, né, a carteira do fundo. Aqui a gente comprova aquilo que eu falei para vocês, né, que ele não tem LCA, ele tem 86% do patrimônio líquido do fundo em CRAs, ou seja, a grande maioria, tem 7,4% em FDIC Fiagro. FDIC Fiagro ele tem um percentual, como eu falei para vocês, e ainda tem 6,2% em caixa, exatamente por causa daqueles valores que a gente viu das vendas que ele fez. Isso totaliza praticamente 440 milhões, que é mais ou menos o patrimônio do fundo atualmente, o que coloca ele na minha categorização de Fiagro de porte médio. Esses Fiagros na faixa de 400 milhões até uns 900 milhões eu considero um Fiagro de porte médio. Abaixo de 400 milhões eu considero Fiagro de porte pequeno, e nessa faixa já chegando a 900 milhões ou mais eu já considero Fiagro grande, que só tem 3, né? Que seria, no caso, o KNCA, que já ultrapassou a barreira dos 2 bilhões. O Rura já ultrapassou 1,5 bilhão. Ele até uns dias desse era 1 bilhão, agora tá 1,5 bilhão, porque ele também fez uma emissão recente que captou mais de 600 milhões. E o Vigia, que tá praticamente 900 milhões. Então ele aqui é um dos Fiagros de porte médio. Ele tá mais ou menos do mesmo tamanho do FGA. Basicamente é isso. Em termos de segmento do setor
do agronegócio que ele chama de ativo objeto, você vê que a maioria do percentual dele é atrelada à produção de grãos, 30%. Usinas, 16,4%. A usina Esté que eu falei para vocês, ela só se refere a cerca de 0,7% do patrimônio do fundo, ou seja, é muito pequeno. Até se der um problema na usina Esté, eu venho falando para vocês isso. Se der um problema ela deixar de pagar totalmente, vai ser uma redução muito pequena nos pagamentos, porque ela é muito baixo. O percentual dela é diferente lá do, por exemplo, do problema da Languiru no Vigia, porque a Languiru é cerca de 12% do patrimônio líquido do fundo. E ela tem uma das maiores taxas de juros lá, é CDI mais quase 7%. Então lá, o percentual relativo ao Languiru é infinitamente maior, digamos assim, entre aspas, do que o percentual devido ao XPCA pela Esté. E aí aqui tem mais produtor de cana, 11%, revendas 9,1%, insumos 7,9%, cooperativa 7,4%. Por exemplo, no Vigia, vários são cooperativas. No Vigia é mais de 40% só de cooperativa. E ainda tem mais esses outros setores como etanol de milho e etc. A gente vê também que o portfólio do fundo é bem diversificado em termos regionais, o que é bom para diminuir os riscos, né? Riscos climáticos principalmente. Ele tem devedores em 16 estados brasileiros no total. Tá aqui os percentuais para vocês verem. O maior estado aqui é, se eu não me engano, esse aqui é Mato Grosso, né? E o último detalhe que eu trago para vocês em relação aos portfólios são essa questão dos indexadores. A maioria, na realidade é isso, a maioria dos fiagros são 100% atrelados ao CDI. Mas ele aqui não é 100%, mas é muito próximo também, né? 91% CDI, só 9% IPCA. Então ele é pouco afetado por queda da inflação. Quando a inflação está baixa, ele é pouco afetado. Ele é muito mais afetado se cair a Selic, no caso que repercute no CDI. Atualmente, com essa nova última queda, né, o valor do CDI agora vai cair para 12,65% ao ano. E estava até um dia desse 3,65%. Perdeu esse 1% e está agora 12,65%. E para fechar, a gente vai ver a carteira do fundo dividida em duas partes, porque na realidade o fundo é bem diversificado, né? Em termos de devedores. Ele alienou. Alienar, pessoal, é vender os direitos de propriedade, digamos assim. Então ele alienou 10,40 milhões, porque ele falou o total, agora ele está dividindo, né? 10,40 no CRA da AVB, ele chama risco AVB, tem alguns fiagros e fundos imobiliários que chama risco, o devedor. Vendeu mais 9,90 milhões, que aqui ele esqueceu milhões, né? Do CRA da BRF que ele tinha, mais 1 milhão do CRA da ACP e mais meio milhão do CRA da, não sei nem como é que pronuncia isso aqui, Sirentes, negócio assim. O que deu um lucro de 629 mil. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Queria trazer essa informação para vocês, que eu dei um trabalho aqui, porque se você olhar, é muito ruim de você ver aqui como são os devedores. Por exemplo, tem a CP aqui e só tem a CP lá embaixo. Tem a AgroGalaxy aqui, aí tem mais duas AgroGalaxy lá embaixo. E é bem separado, então fica confuso. Aí eu tentei fazer a soma dos valores dos devedores e descobri que o maior devedor do fundo não é a AgroGalaxy. Não é. A gente pensa até que é a AgroGalaxy, porque ela tem 3 CRAs. Mas não é. A AgroGalaxy é um dos maiores devedores mesmo. É quase 8% da carteira, o que é um valor até alto, mas também não é absurdo, digamos assim. Esse próprio Bruno Melcher também é um devedor grande, 7,1%. Mas o maior devedor de todos é exatamente essa ACP. Você viu que ele já fez movimento para se livrar de um pouquinho do risco da ACP. Tanto que ele vendeu aqui 1 milhão da ACP. Mas 1 milhão é muito pouco, né? A ACP deve muito ao fundo. Você vê aqui, ó. Só aqui ela deve 30 milhões e ele tem mais dívida, tanto que é 9,8. Ele deve mais quase 3% ao fundo, ou seja, próximo de 15 milhões. Ele devia 45 milhões ao fundo e eles venderam uma parcela de 1 milhão desses CRAs da ACP. Fora essa turma que eu já falei, Bruno Melcher, ACP e AgroGalaxy, que é quase 8%, dividido em 3 CRAs. Ele também tem a UISA aqui, ó, a UISA que aparece toda juntinha, bonitinha. A UISA é 7,2% e também tem a Solúbio, que aparece aqui e aparece mais lá embaixo, que também deve 7,2% ao fundo. Esses são, digamos assim, o top 5 maiores devedores do fundo. O maior de todos é a ACP, com quase 10% de percentual no patrimônio da carteira, ou seja, se der um problema na ACP, a gente vai sentir algum impacto nos rendimentos, com certeza. Se ela deixar de pagar, claro, se ela der calote também. Então a gente tem aqui, por exemplo, pessoal, você vê o valor devido pelo devedor, aqui você vê a duration, aqui você vê o patrimônio líquido atrelado àquele devedor, aqui você vê as taxas, e você vê que a grande maioria realmente é CDI, e
tem essa aqui IPCA, tem essas taxas aqui bem altas, olha aqui, da Wiza, CDI mais 7%. Isso aqui é uma taxa mais alta, por exemplo, do que as da Languiru. A Languiru é menos de 7%. É CDI mais 6, quase 7, mas não chega a ser 7. Aqui a Wiza tá com uma taxa bem alta, é uma taxa bem high grade mesmo, mas fora ela, a princípio aqui nessa primeira página não tem muito devedor. Vamos pegar aqui, ó, a partir da FSBio 2. Você vê que também a FSBio deve um bocadinho aqui ao XPCA, só nesses dois são quase 6%. E continuando aqui, a partir do FSBio 2, a gente vê a outra dívida da ACP. Aqui é o valor da dívida, 12 milhões da ACP. Aqui são os valores das dívidas dos outros. Você vê que tem FIDIC Fiagro bem aqui, ó. MAV Fiagro e também tem esse aqui Terra Magno Fiagro. Aqui é o valor total, mas você vai ver 411 milhões. Ah, Adriano, tu disse que era quase 440 milhões. É, porque aqui eles não colocaram o valor do caixa, né? O certo era colocar o valor do caixa também. É um ativo do fundo, o caixa, e ele não coloca. Normalmente todos colocam o caixa, ele aqui deixou pra lá o caixa. O caixa é quase 30 milhões que ele tem. Então, é por isso que daria quase 440 milhões, como eu falei pra vocês, mas ele não colocou aqui o caixa aqui. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aquele likezão, ativar o sininho e me diga aqui, você possui XPCA na sua carteira? Tá pensando em colocar o XPCA? Qual outro Fiagro que você possui na sua carteira? É isso aí, valeu, até a próxima e fui!